contos, lendas, curiosidades. Se você é fã de tudo isso e muito mais relacionado ao mundo sobrenatural, vem comigo que tá começando mais um Me Conta Que Eu Conto. Oi pessoal, eu sou a Maria, esse é o canal Não Olhe Pra Trás. E se você é fã do mundo sobrenatural, já vou pedindo, é chato eu sei, mas precisa, porque eu sei que tem muita gente que passa por aqui, assiste o vídeo e não deixa nem um likezinho, poxa. Olha, dá uma dor no nosso coração, então eu já vou pedindo, por favor, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa um comentário aqui embaixo. Liga o sininho para o YouTube te notificar sempre que a gente postar conteúdos novos e acompanha a gente também lá no nosso Insta, porque a gente também posta sempre conteúdos diferentes aqui do YouTube, sempre relacionados, é claro, com a temática sobrenatural. Se você tem uma história verdadeira ou não verdadeira, né? A gente só separa o que é relato, o que é conto, mas nós trazemos tudo isso aqui no canal. Se você viveu, ouviu, escreve algum tipo de história desse, né, universo assustador, manda pra gente no e-mail aqui de baixo, que a gente vai gostar muito de ler essa história também aqui no canal, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso conto desta noite, que é o seguinte: O Lugar Sem Volta. O sol da tarde estava muito quente. Tão quente que onde quer que os amigos Edson e Vitor passavam, avistavam pássaros de todas as espécies caídos no chão. Ambos não sabiam exatamente onde estavam. Tudo o que eles desejavam naquele momento era um lugar para poder repousar até o sol se pôr. Edson e Vitor estavam aparentemente perdidos. Eu acho que já passamos por aqui umas 5 vezes, disse Vitor completamente exausto. Não, Vitor, esses lugares são semelhantes. Eu tenho certeza que estamos perto de uma vila por aqui. Como você sabe? Nós nunca viemos aqui antes. Eu sei, mas eu sinto que estamos perto. Eles não pararam até que encontrassem uma casa ou alguém por perto que pudesse ajudá-los. Não demorou muito até acharem uma pequena casa isolada e então Edson começou a correr junto com seu amigo, né? Animado, afinal, tinham encontrado a civilização. Estou meio doente, pessoal, então me desculpem, vou tossir um pouco ao longo da história, tá? Bom, obrigada, amor. Chegando lá, eles avistaram um casal idoso sentado em uma sombra. Ambos resolveram se aproximar, afinal, só queriam um pouquinho de água e repousar um pouco. Com licença, boa tarde, disse Edson, e o casal olhou para eles, né? Será que poderiam, por favor, nos oferecer um pouco de água? Claro, respondeu o idoso. Podem se sentar. Obrigado, ambos responderam. A esposa do idoso levantou do banco e foi para dentro de casa pegar água para que eles pudessem aliviar a sua sede. A água estava fresca e então eles beberam tudo rapidamente, agradeceram e repousaram um pouco. De onde vocês vêm e para onde vocês vão? Perguntou o idoso. Nós viemos de uma cidade bem longe daqui. Ouvimos falar de um lago aqui perto, então resolvemos vir para pescar, disse Edson. Eu, se fosse vocês, voltava para casa. Por quê? Perguntou Vitor, um pouco curioso. Quem entra naquele lugar nunca mais volta, respondeu a idosa. Mas o que há lá? Bom, ninguém nunca voltou para contar, disse o idoso. Mas há quem diga que houve gritos durante a noite.
Mas nós não ficaremos até o anoitecer, disse Edson confiante. Vocês têm certeza de que querem fazer isso? Temos, sim, senhor. O idoso bebeu um gole de cachaça e voltou a olhar para eles. Tá bem, mas tomem muito, mas muito cuidado com aquele lugar. Pode deixar, senhor. Muito obrigado. Após isso, se despediram e continuaram a viagem. Não faltava muito para chegarem e o sol estava prestes a se pôr. Durante a caminhada, Edson e Victor avistavam crianças voltando às pressas para suas casas, como se fugissem de algo. Porém, ambos continuaram a seguir viagem. Desculpa, gente. Algumas horas depois, eles finalmente acharam o lago que tanto procuravam. A água era cristalina. Era um lugar bem silencioso e ótimo para pescar. Mas algo não estava certo. Não havia som de pássaros e nem animais por perto. Edson achou que talvez fosse por causa do calor daquele dia e então se sentaram à beira do lago para pescar. Esse lugar é mais silencioso do que o normal, disse Victor olhando ao redor. Deve ser por causa do calor de hoje. Victor continuou a olhar ao redor do lugar para ver se conseguia enxergar pelo menos algum animal ali por perto. Você não acha melhor voltarmos para casa? Disse ele um pouco receoso. Depois de uma longa caminhada, nem pensar. E se os animais não estão se escondendo do calor? E se eles estiverem prontos para nos atacar a qualquer momento? Nós viemos aqui para pescar, Victor, e não para imaginar besteiras. Edson continuava tranquilo, porém o mesmo não aconteceu com Victor, que não parava de olhar para todos os lados. De longe, Victor avistou uma criatura semelhante a um cão e que andava como um humano. Assustado, virou-se para Edson e cutucou o ombro até que Edson se virasse para ele. Que é? Perguntou Edson, já impaciente. Você viu aquilo? Victor sussurrou. Aquilo o quê? Edson sussurrou de volta, sem entender nada. Aquilo! Victor apontou para a direção da criatura, que, por incrível que pareça, não estava mais lá. Edson olhou confuso para o seu amigo, que parecia mais confuso ainda. Mas eu vi uma coisa bem ali. Você deve ter imaginado. Edson voltou a se concentrar na pescaria, enquanto Victor continuava olhando para onde aquela criatura estava. Após o sol se pôr completamente, um barulho chamou a atenção de ambos. Era um som semelhante a um uivo, mas não era um uivo comum. Edson, acho melhor irmos embora daqui, disse Victor um pouco desconfortável. Espera um pouco, isso é normal em lugares assim. Mas Edson, nós não conseguimos nenhum peixe até agora. O uivo parecia estar cada vez mais próximo deles. E só depois disso é que Edson decidiu que tinham que sair dali o mais rápido possível. Enquanto arrumavam tudo em suas mochilas, um grunhido forte pôde ser ouvido atrás deles. Ambos viraram lentamente para trás e lá estava a criatura. Aquilo era, na verdade, um lobisomem. Vamos embora daqui, disse Edson. Enquanto Edson corria para longe, Victor continuava imóvel, olhando para aquele lobisomem que rapidamente rasgou a sua garganta com suas garras enormes. Vendo aquilo,
Edson deu um grito muito alto e correu ainda mais. Correu sem olhar para trás. Edson podia sentir a respiração ofegante daquela coisa que corria atrás dele e resolveu aumentar os passos durante a fuga. Após um bom tempo correndo, Edson não aguentava mais e decidiu descansar um pouco, já que não dava mais para escutar os passos do lobisomem. Olhando para frente, avistou a vila da floresta. Edson deu um suspiro de alívio e quando saiu de lá, foi agarrado pelo pescoço e foi arrastado de volta à floresta, enquanto dava seu último grito. A cara da voz da escuridão, se vocês pudessem ver agora, está impagável. Rapaz, que história fera! Né? Dá um filme? Dá um filme. Esse conto é de autoria da Denise Emília. Estamos deixando aqui os créditos à autora. E conta pra mim agora, o que você achou dessa história? Eu sou suspeita pra falar porque pra mim, história de lobisomem, seja relato verídico, seja conto, lenda, pra mim é sempre muito fascinante. Eu gosto muito de ler, gosto muito de ouvir. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Você já ouviu alguma história semelhante? Você já viveu alguma história semelhante? Você escreve contos? Você tem alguma história escrita de sua autoria envolvendo também os lobisomens? Ou qualquer ser místico desse nosso mundo sobrenatural? Manda pra gente no e-mail que tá aqui embaixo, que nós vamos gostar muito de ler. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários, deixa sua opinião, deixa sua história, conta pra gente se você já viveu, já ouviu falar, se você gosta de contos desse tipo, de lendas desse tipo, nós vamos também gostar muito de saber a sua opinião aqui embaixo. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui, um grande beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, principalmente depois deste vídeo, corra rápido! E não olhe para trás.